Eis a amarga ironia da agricultura moderna. Abrimos mão de sabores extraordinários em nome da eficiência e agora as mesmas variedades que abandonamos subitamente valem uma fortuna. Milho que cintila como joias espalhadas, tomates tão cobiçados que um dia quitaram hipotecas, e melancias com padrões celestiais que desapareceram por décadas. Obrigado por assistir. Vamos continuar. Vamos desvendar os alimentos que a agricultura industrial deixou para trás. Estas não são relíquias de museu. São tesouros vivos, escondidos em catálogos de sementes e hortas caseiras, com sabores tão marcantes que chefes pagam valores altíssimos apenas para experimentá-los. E a parte mais surpreendente? Você pode cultivar cada um desses alimentos esquecidos em sua própria horta. E a parte mais surpreendente? Você pode cultivar cada um desses alimentos esquecidos no seu próprio quintal. Imagine abrir uma espiga de milho e encontrar, não grãos amarelos, mas um caleidoscópio de joias vivas. O milho Glass Jam não apenas parece de outro mundo, ele representa um dos acidentes mais belos da história da agricultura. Esta variedade deslumbrante surgiu da paixão de Carl Barnes, um agricultor de Oklahoma que explorava sua herança Cherokee na década de 1980. Barnes realizou o cruzamento de variedades antigas, a mini pipoca Pawnee, a flor vermelha Osage e o milho Cherokee, criando algo que parecia mais arte do que agricultura. Cada espiga exibe um padrão de arco-íris único, com grãos translúcidos em tons de lilás, esmeralda, âmbar e vermelho rubi. Quando uma única fotografia do milho, Glass Jam, viralizou em 2012, ele se tornou o símbolo do renascimento das sementes crioulas. Mas este milho oferece mais do que uma beleza digna de Instagram. Sendo uma variedade de milho duro, ele produz a polenta mais saborosa que muitos já provaram, com uma complexidade doce e de nozes que faz o milho moderno parecer sem graça em comparação. A tragédia? O Glass Jam nunca foi comercialmente viável. Seu período de maturação de 110 dias e sua aparência variável não se encaixavam na demanda da agricultura industrial por uniformidade e velocidade. O que o mundo comercial rejeitou, os guardiões de sementes abraçaram, preservando não apenas uma planta, mas uma conexão viva com a sabedoria agrícola dos povos nativos americanos. Enquanto o milho gema de vidro deslumbrava com sua beleza, nossa próxima variedade triunfou por pura genialidade econômica. Durante a Grande Depressão, quando a esperança era tão escassa quanto o dinheiro, o dono de uma oficina de radiadores, sem educação formal, na Virgínia Ocidental, realizou algo que parecia impossível. Marshall Cletus Biles criou um tomate tão extraordinário que literalmente pagou sua hipoteca. Trabalhando apenas com determinação e uma seringa de ouvido de bebê para a polinização manual, Radiator Charlie passou 6 anos cruzando 4 variedades diferentes de tomate. O resultado foi um gigante do tipo beefsteak, tomates enormes, pesando até 4 libras cada, com uma polpa doce e de baixa acidez que entregava o que as pessoas chamam de sabor de tomate de verdade. Biles vendia suas mudas por $1 cada, um preço premium durante a depressão, e clientes viajavam centenas de quilômetros para comprá-las. Em apenas 6 anos, ele ganhou o suficiente para quitar sua hipoteca de $6.000, dando à variedade seu nome lendário. Mas os tomates Mortgage Lifter desapareceram à medida que a agricultura industrial favorecia híbridos fáceis de transportar, em detrimento de variedades com sabor excepcional. Esses gigantes eram delicados demais, irregulares demais e demoravam muito para amadurecer para a produção comercial. O que antes era lucrativo tornou-se extinto, até que dedicados guardiões de sementes os trouxeram de volta. A ironia de hoje? Restaurantes e feiras de produtores cobram preços premium justamente pelas características que tornaram os Mortgage Lifters comercialmente inviáveis.
Isso tornou os mortgage lifters comercialmente inviáveis. Alguns desaparecimentos na agricultura, no entanto, beiram o mágico. A melancia Lua e Estrelas, com sua casca verde escura salpicada de luas amarelas brilhantes e pequenas estrelas, sumiu de forma tão completa que parecia um conto de fadas de jardineiro. Introduzida pela primeira vez em 1926 como Sol, Lua e Estrelas, essa beleza celestial foi gradualmente desaparecendo dos catálogos à medida que as variedades híbridas assumiam o controle. Na década de 1970, ela havia se tornado uma história fantasma, sussurrada por produtores mais antigos que se lembravam de sua polpa intensamente doce e floral, que fazia as melancias modernas parecerem ter gosto de água. Então, aconteceu a redescoberta notável. Na década de 1980, Merle Van Doren explorava as estradas secundárias do Missouri quando avistou algo impossível. Um campo de melancias que pareciam ter sido pintadas com estrelas. Ele encontrou um único agricultor que ainda cultivava a variedade a partir de sementes passadas de geração em geração. Van Doren levou aquelas sementes preciosas para a Seed Savers Exchange em 1987, resgatando literalmente a lua e estrelas da extinção. A variedade que havia se perdido para a agricultura comercial renasceu através da dedicação dos guardiões de sementes tradicionais. Renasceu graças à dedicação de guardiões de sementes ancestrais. O resgate espetacular da melancia, Lua e Estrelas, prova que variedades perdidas podem retornar, mas alguns vegetais moldaram a própria história. Enquanto outros desaparecem na obscuridade, o nabo de topo roxo carrega um segredo. Ele ajudou a criar o mundo moderno, para depois ver esse mesmo mundo esquecer seu papel crucial. Esta humilde raiz, com sua distinta coroa violeta e base de um branco puro, chegou da França em 1835 e se tornou a fundação da agricultura americana. Mas os nabos já haviam transformado a civilização de maneiras que a maioria das pessoas jamais imaginou. Na Inglaterra do século XVIII, a rotação de 4 campos de Turnip Townshend, que usava nabos como ração de inverno para o gado, desencadeou a Revolução Agrícola, que alimentou populações crescentes e impulsionou a Revolução Industrial. A variedade de topo roxo oferecia tudo o que uma nação em crescimento precisava: nutrição confiável, capacidade de armazenamento e um valor de duplo propósito, servindo como alimento para humanos e para animais. Seu sabor complexo e apimentado, quando cru, se transformava em uma doçura sutil após o cozimento, enquanto suas folhas forneciam vitaminas essenciais. Então veio o grande esquecimento. À medida que as batatas ganharam popularidade e os nabos foram associados à pobreza e à ração animal, este vegetal que mudou o mundo perdeu seu status como alimento humano. O que um dia sustentou impérios tornou-se uma relíquia de tempos mais difíceis. O que antes sustentava impérios tornou-se uma relíquia de tempos mais difíceis. Nas profundezas da herança da nação Cherokee, flui um segredo que a agricultura industrial quase apagou para sempre. O tomate roxo Cherokee, com sua misteriosa casca marrom arroxeada e polpa escura como vinho, representa algo inestimável: a sabedoria agrícola indígena, transmitida por gerações. Esta variedade notável desafia tudo o que a agricultura moderna ensina sobre tomates. Em vez de esferas vermelhas perfeitas, os roxos Cherokee exibem uma coloração complexa que varia do roxo profundo ao marrom ferrugem. Seu formato irregular e sulcado jamais atenderia aos padrões comerciais. Contudo, basta uma mordida para vivenciar o que muitos consideram o sabor mais requintado de tomate já desenvolvido: doce, intenso, defumado e complexo. Com um equilíbrio perfeito entre doce e ácido, a jornada do roxo Cherokee, à beira da extinção, reflete uma tragédia mais ampla.
À medida que a agricultura industrial padronizava a aparência e priorizava a durabilidade para o transporte, variedades como esta, cultivadas pelo sabor puro em detrimento da viabilidade comercial, desapareceram do cultivo convencional. Mas redes de guardiões de sementes preservaram este tesouro. Os tomates roxos tornaram-se símbolos de algo maior: a importância do conhecimento agrícola indígena e o potencial de sabor que existe quando cultivamos para o paladar e não para o produto. Da sabedoria indígena do Cherokee Purple, cruzamos um oceano para descobrir a inovação europeia em sua forma mais sublime. Das sofisticadas fazendas da Holanda do século XVII, surge um vegetal tão belo que parece quase artístico demais para ser comido. Feijões língua de dragão, com suas vagens cor de creme rajadas de um púrpura vívido, representam o auge da arte da horticultura europeia. Esses feijões notáveis surgiram durante a Era de Ouro holandesa, quando a inovação botânica floresceu ao lado do comércio e da arte. As vagens achatadas e sem fio se estendem por 6 a 7 polegadas de comprimento, exibindo listras púrpuras dramáticas que as transformam em pinceladas vivas. Mas é aqui que a mágica acontece. Aquelas marcas púrpuras deslumbrantes desaparecem no momento em que são cozidas, revelando feijões macios com um sabor excepcionalmente doce e amendoado. Os feijões língua de dragão chegaram à América no início dos anos 1800 e ganharam popularidade tanto para fins ornamentais quanto culinários. Os jardineiros vitorianos os valorizavam por sua dupla natureza: belos o suficiente para canteiros de flores, deliciosos o suficiente para as mesas mais refinadas. Então veio a grande padronização. A agricultura industrial exigia feijões de aparência uniforme, colhidos mecanicamente e processados com eficiência. Os feijões língua de dragão, com sua aparência artística e sabor artesanal, tornaram-se vítimas da eficiência. No alto dos Andes, onde o ar é rarefeito e o solo é vulcânico, os incas cultivavam algo notável: uma pimenta com o sabor do sol e um toque picante. Com sua casca enrugada de um amarelo vibrante, a pimenta Agi Lemon Drop oferece um sabor tão intenso que desafia as expectativas. Cultivada pela primeira vez por volta de 400 a.C. nas encostas das montanhas do Peru, esta pimenta ancestral produz pequenas vagens em formato de cone, que combinam notas cítricas acentuadas com uma ardência limpa e moderada. Cada mordida libera explosões de aroma floral e de limão, tornando-a um ingrediente fundamental na autêntica culinária peruana, especialmente no ceviche. Quando os conquistadores espanhóis espalharam as culturas do Novo Mundo pela Europa, eles selecionaram pimentas que correspondiam ao gosto e à demanda comercial europeia. Variedades aromáticas e complexas, como a Agi Lemon Drop, foram deixadas de lado, em favor de opções mais familiares e suaves. Séculos depois, a agricultura industrial seguiu a mesma lógica. Ela restringiu o mercado global de pimentas a alguns poucos tipos padronizados e abandonou a biodiversidade moldada por gerações de agricultores indígenas. Hoje, à medida que chefes e produtores redescobrem os cultivares tradicionais, a Agi Lemon Drop está ressurgindo, não apenas por seu sabor, mas como um lembrete do quanto foi perdido e do quanto ainda há para se redescobrir. É redescobrir. Às vezes, preservar uma herança exige cruzar continentes. Em 1873, um grupo de imigrantes menonitas, fugindo da perseguição na Ucrânia, carregava algo mais precioso que ouro: sementes do trigo vermelho turco que transformariam para sempre as grandes planícies americanas. Essa variedade de trigo, alta e robusta, possuía algo que a agricultura moderna praticamente perdeu: a capacidade de prosperar em condições adversas, entregando um sabor excepcional.
O trigo vermelho turco crescia de 4 a 5 pés de altura, com sistemas radiculares extensos, capazes de acessar a umidade profunda do solo. Quando moído na hora, produzia uma farinha com notas complexas de alcarávia e canela, criando um pão com uma personalidade que o trigo moderno não consegue igualar. Por volta de 1900, praticamente todos os 5 milhões de acres de trigo do Kansas eram da variedade vermelho turco. Essa única variedade criou a reputação da América como o celeiro do mundo, alimentando cidades em crescimento e estabelecendo um domínio na exportação agrícola. Então veio a grande modernização. Fitotecnistas desenvolveram variedades anãs, mais baixas, que não tombavam com o vento, amadureciam de forma uniforme para a colheita mecânica e produziam rendimentos mais altos. O vermelho turco, com sua alta estatura e características tradicionais, tornou-se obsoleto quase da noite para o dia. O que ganhamos em eficiência, perdemos em sabor. O trigo moderno, selecionado para o processamento industrial, produz um pão que exige aromatizantes artificiais para alcançar o que o vermelho turco entregava naturalmente. Em 1902, a introdução da berinjela Black Beauty criou o que se tornaria o padrão americano por décadas. Esta beleza lustrosa, de um roxo profundo, representava o pináculo da sofisticação dos jardins vitorianos, um vegetal tão elegante quanto delicioso. As berinjelas Black Beauty exibiam o formato clássico de lágrima com uma casca lustrosa, quase especular, que reflete a luz como obsidiana polida. Cada planta produz de 4 a 6 frutos substanciais, pesando de 1 a 2 libras, com uma polpa cremosa que cozinha à perfeição, sem o amargor comum nas variedades modernas. Durante grande parte do século XX, a Black Beauty reinou suprema nos jardins americanos. Sua textura superior, menos aguada e mais substancial que as variedades comerciais atuais, fez dela a escolha preferida para tudo, desde a melanzana italiana até o baba ganoush do Oriente Médio. O declínio da variedade veio com as prioridades já conhecidas da agricultura industrial: rendimentos mais altos, tamanho uniforme e vida útil prolongada. Variedades híbridas que produziam mais frutos por planta e duravam mais no transporte deslocaram gradualmente a Black Beauty, apesar de suas qualidades gustativas superiores. Apesar de suas qualidades gastronômicas superiores. Nossa jornada por sabores perdidos termina com uma das surpresas mais encantadoras de todas. Um pepino que se parece com um limão, mas tem o gosto do verão capturado em uma esfera. Os pepinos-limão surgiram durante a renascença da jardinagem da era vitoriana, na década de 1890, uma época em que jardineiros amadores buscavam variedades que fossem tão belas quanto úteis. Estes frutos do tamanho de uma bola de tênis, com sua casca amarelo viva e formato redondo, rapidamente se tornaram os favoritos entre aqueles que valorizavam a novidade e o charme no jardim. Mas seu apelo não era apenas visual. Diferente dos pepinos verdes comuns, os pepinos-limão têm uma polpa crocante e doce, sem amargor, e uma casca macia que nunca precisa ser descascada. Seu formato compacto os torna perfeitos para conservas, para serem recheados ou até mesmo comidos inteiros, como uma fruta. Seu desaparecimento diz mais sobre o sistema alimentar do que sobre a própria planta. À medida que a agricultura industrial se concentrou em pepinos uniformes e alongados, que se encaixavam perfeitamente em máquinas e prateleiras de supermercados, variedades peculiares e saborosas, como o pepino-limão, foram sutilmente deixadas de lado. A história desses alimentos esquecidos não é sobre extinção, é sobre as trocas que fizemos. Nós abrimos mão de sabor, variedade e história em troca de maior durabilidade, uniformidade e produção em massa. Mas esses sabores nunca desapareceram de verdade. Eles estiveram esperando em catálogos de sementes, hortas de quintal e trocas de sementes comunitárias, mantidos vivos por agricultores que se recusaram a deixá-los sumir.
Cultivar essas plantas não é apenas uma questão de nostalgia. É sobre resgatar a diversidade, o sabor e o controle sobre o que comemos. Se você gostou desta jornada, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Ainda temos muitas histórias incríveis da natureza pela frente.